Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais um devocional. Vamos continuar lendo aqui em Mateus, capítulo 5. E hoje nós iremos ler o versículo 4. E eu já peço que você pegue a sua Bíblia para que nós possamos estar aqui meditando nessa palavra maravilhosa. E com certeza as nossas vidas não serão mais as mesmas, porque a palavra de Deus, ela transforma, ela abre a nossa visão, nosso entendimento para vivermos melhores. Vamos ler aqui. Nós já vimos que bem-aventurado quer dizer feliz, né? Feliz, abençoado. E nós estamos vendo nesses devocionais de Mateus 5 as condições necessárias para recebermos as bênçãos de Deus. E aqui fala a respeito do Sermão do Monte. Eu vou ler esse comentário, vou ler em todos os devocionais aqui, porque é importante. Para recebermos as bênçãos de Deus, nós precisamos viver segundo a palavra de Deus e nunca pelos padrões do mundo. E aqui o Sermão do Monte, ele contém a revelação dos princípios divinos da justiça, segundo os quais todos os cristãos devem viver pela fé no Filho de Deus e mediante o poder do Espírito que neles habita. Então, hoje nós iremos ler o versículo 4, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Primeiramente, aqui fala que chorar chorar aqui é se entristecer profundamente por causa das nossas próprias fraquezas, quando nos medimos com o padrão divino de justiça. Chorar aqui também é sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus. Estamos diante de um Deus tão grande, um Deus tão justo. E nós, quando nos deparamos com essa justiça de Deus, nós nos entristecemos, porque nós somos muito fracos, muito pequenos, muito falhos diante desse Deus justo, desse Deus poderoso. Bem-aventurado, felizes são os que choram. Felizes são aqueles que sentem pesar por aquilo que entristece a Deus. Nesse mundo que a gente vive, nesses últimos dias, nesse século XXI, onde o amor de muitos
já se esfriou, onde muitos já perderam a fé, onde muitos já se apostataram, onde muitos já não sentem mais pesar por aquilo que entristece a Deus. E já não conseguem ver o seu pecado, já não conseguem perceber que o seu pecado entristece o Espírito Santo de Deus. E não apenas isso, mas já não conseguem se ofenderem por aquilo que ofende a Deus. E os seus olhos já não veem como ofensas, mas como algo natural. Como se Deus, diante desse mundo que já mudou, que muda constantemente, que está sempre evoluindo, né? Mas Deus, a palavra de Deus diz que Deus não tem começo, nem meio e nem fim. Deus é imutável. Deus, Ele é o mesmo. E aquilo que no passado entristecia a Deus, ofendia a Deus, continua ofendendo hoje. E a gente precisa estar atentos à palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos, estar firmados em Jesus, e muitos serão enganados nesses últimos dias, por não consultarem a Deus, não consultarem a sua palavra. Por isso que a gente tem que estar meditando todos os dias para não sermos enganados. Que o nosso coração também não seja enganado, porque os embaraços na nossa vida, e nós voltamos aqui para Hebreus. Vamos voltar aqui em Hebreus. A gente leu a respeito da corrida da fé e vamos meditar um pouquinho aqui. Hebreus 12. O pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então a gente precisa, com paciência, perseverar. E o que eu quero que vocês entendam aqui é que o pecado, o embaraço, todo pecado, tudo aquilo que a gente não pode ver como algo normal e nos contentarmos com aquilo, como se Deus, Ele aceitasse, porque Deus, Ele não muda. Continuava errado, o que era errado ainda continua sendo errado, o que era pecado ainda continua sendo pecado. Então, chorar aqui é isso. É nós sentirmos pesar por aquilo que Deus se entristece. É ter nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. Nós precisamos estar em Deus. Nós precisamos sentir aquilo que Deus sente. Aquilo que é abominável aos olhos de Deus tem que ser abominável aos nossos olhos.
Porque como é que a gente anda em Deus? Como é que a gente está na presença de Deus? Como é que a gente está se santificando cada dia mais? E nós vemos algo que abomina a Deus, só que a gente não consegue ter esse sentimento. Existe algo de errado. Algo está errado. Então a Bíblia diz aqui que felizes são os que choram. Felizes são aqueles que têm os seus sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. Felizes são aqueles que sentem pesar por aquilo que entristece a Deus. Aleluia. Felizes são aqueles que sentem aflição em seu espírito por causa do pecado e da imoralidade e da crueldade prevalecentes no mundo. Felizes são aqueles que não se conformam, mesmo muitos se conformando. Mas existem aqueles que não se conformam e esses são felizes, esses são abençoados. Eu quero ler um texto aqui para a gente finalizar, fazer a nossa oração. Está aqui em Atos 20:19, que diz assim. O título é O Discurso de Paulo aos Anciãos da Igreja. Eu não li muito aqui, mas eu entendi um pouco. Que diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. E aqui fala de Paulo, que Paulo em muitas ocasiões menciona que servia ao Senhor com lágrimas. Nesse discurso diante dos anciãos de Éfeso, Paulo refere-se à admoestação que, com lágrimas, lhes dirigiu durante 3 anos. E aqui algo muito importante: as lágrimas não resultaram de fraqueza. Então Paulo não estava mostrando que ele era fraco aqui por ele estar chorando, por ele estar fazendo a obra de Deus ali com lágrimas. Mas pelo contrário, Paulo via a condição perdida da raça humana, a maldade do pecado, a distorção do evangelho e o perigo de rejeitar o Senhor como coisas tão graves que sua pregação era frequentemente acompanhada de lágrimas. Então, felizes são aqueles, abençoados são aqueles que choram, que pranteiam, que se afligem do seu espírito por causa do pecado, da imoralidade e da crueldade prevalecentes no mundo. Ah, Senhor, será que nós estamos ainda chorando? Será que ainda temos esse sentimento de pesar? Será que nós estamos com os nossos sentimentos alinhados aos sentimentos de Deus, em sintonia? Será que o pecado, ele nos deixa com o coração em aflição? Será que ainda sentimos isso ou estamos insensíveis quanto a tudo que está acontecendo nesse mundo? Tem um louvor que eu ainda vou gravar, que fala assim: que não seja apenas palavras, que não seja apenas lágrimas, que não seja apenas emoção, porque o Senhor sonda o meu coração. E aqui não fala de lágrimas de emoção, aqui não fala de lágrimas de aparência, mas aqui fala de um coração alinhado com o coração de Deus. Será que o nosso coração está alinhado com o coração do nosso Criador?
E para nós conseguirmos estar com esse coração alinhado com o coração do nosso Pai, a gente precisa estar buscando a face dele todos os dias. Sabe quando nós, como filhos terrenos, quando amamos os nossos pais, a gente não quer desagradar. Esses dias aconteceu uma situação e eu fiquei chorando aqui, meus filhos vieram e: mãe, por que você está chorando? E outra vez eu estava sentindo muita dor e uma das minhas filhas, a caçulinha, era muito pequena, e aí os meus outros filhos vieram e eu chorando e eles começaram a chorar juntos e sentindo aquilo que eu estava sentindo. E nós precisamos ser assim com o nosso Pai, nosso Deus. Nós precisamos estar em sintonia com os sentimentos de Deus. Nós precisamos buscar justiça, buscar esse reino de Deus, para que o nome do Senhor seja engrandecido aqui. A gente não pode se conformar, a gente precisa sentir aquilo que Deus sente, sabe? Tem um louvor que fala, né, da Êxila: geração que renuncia ao pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora como Daniel. Geração que busca a Deus até tocar o céu. Então, para a gente conseguir denunciar o pecado, abominar o pecado, para a gente conseguir abrir mão de tudo por causa do Senhor, para a gente conseguir ser intolerantes, né, com o pecado, para a gente conseguir orar incessantemente, como Daniel, a gente precisa buscar a Deus de uma forma tão intensa, uma busca tão verdadeira, sabe? Sede, a gente precisa ter sede desse Deus, da sua palavra. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos querendo cada dia mais buscar esse Deus, para que possamos ter o nosso coração segundo o dele. E por isso que fala, né? Até tocar o céu, porque é uma busca tão profunda, com tanta vontade, com tanta força, com vontade, né? Dessa maneira, com tanta fome mesmo, com tanta sede. Dessa maneira nós conseguiremos aqui ter tudo isso que nós falamos. E resumindo, nós seremos bem-aventurados, porque nós temos o mesmo sentimento de Deus. Precisamos urgente voltar o nosso coração para o nosso Deus. E eu te convido a continuar aqui comigo, buscando esse Deus cada dia mais. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar, senão a gente fica aqui meia hora. Vira uma live, é tipo a live, né? 1 hora. Vamos orar, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ai, Senhor, glorificado e exaltado seja o teu nome. Eu te agradeço, Senhor, mais uma vez. Que palavra, que palavra. Eu voltei aqui
Meu Deus, foi tão tremendo assim que eu não percebi que o celular tinha descarregado. Quando eu olhei, tô bem orando e finalizei a oração, eu percebi que o celular tinha descarregado, mas eu tô muito maravilhada com Deus. E eu quero finalizar esse vídeo, tá? Eu orei por vocês. E eu só quero dizer que é muito bom estarmos aqui, compartilhando a palavra de Deus. E o desejo do meu coração é que vocês, assim como eu, queiram cada dia mais buscar o nosso Deus. Porque Deus é uma fonte inesgotável. E a gente perde tanto tempo com tantas coisas. Eu tô falando de nós, porque eu perco muito tempo com tantas coisas. E tantas distrações. E Deus tá ali, só esperando a gente estarmos disponíveis a Ele, para o que Ele quer fazer. Então, que nós possamos buscá-lo e procurar amar esse Deus cada dia mais. Tá bom? E eu tô começando a falar de novo. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Não esquece, deixa o seu comentário aqui. Se você ficou até o final desse vídeo, coloque aí: estou buscando a Deus. Estou buscando a Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém. Deixa o seu like. E que Deus te abençoe. Até o próximo devocional.